Vocês já sabem agora... Pode aumentar um pouquinho o microfone? Vocês já sabem agora que existem pregadores e palestrantes que são baixinhos também. Aí a próxima vez, vocês perguntam a altura. Porque aqui tem muita gente alta, mas eu sou baixinho, aí fica difícil. Eu digo, Missinho, eu estou com vergonha do púlpito de vocês. É maior do que eu. A pessoa fica lá atrás, né? Quero agradecer a todos, mais uma vez, por estarem na casa de Deus. Dizer que foi um prazer estar aqui. E antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo. Eu pedi oração, acho que vocês sabem que a minha mãe está muito doente, passando por um problema de saúde muito intenso, e a gente esteve anteontem no hospital, e ela ficou até 5 da manhã, a gente lá. Enfim, eu peço oração, ela está vomitando muito tudo que come, e eu peço oração de vocês pela minha mãe, porque a minha mãe tem sido esteio na nossa família. Depois da morte do papai, restou a mamãe. E a mãe, vocês sabem que é o esteio da família. Minha mãe tem 77 anos, mas ela é muito boa de saúde. E, de repente, veio para cá e adoeceu, e a gente está muito preocupado. E eu peço a oração de vocês por ela, vamos nos unir, porque é um momento assim, de muita tristeza para a gente, por ver ela assim. E a gente passou hoje uma agonia tremenda. Vamos orar nesse momento? Eu peço que vocês meditem em Deus, vejam o Senhor no seu trono, na sua glória, e junto comigo vamos fazer uma corrente de oração. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que vá até onde minha mãe está, ó Pai. Com a tua mão poderosa, o teu Espírito Santo de poder, emana o teu poder sobre ela, Senhor, ali curando, tirando qualquer enfermidade daquele corpo, ó Deus, e que a gente consiga vê-la rindo e sorrindo aqui na igreja como ela gosta de ver. Fica conosco nessa programação, que aquilo que eu vá passar aqui seja para a tua honra e para a tua glória e também para nosso aprendizado. Em nome de Jesus nós te oramos e pedimos, imploramos, amém. Eu costumo dizer que eu não faço palestra para me aparecer. Eu não faço palestra só para eu fazer, eu faço palestra normalmente para ajudar as pessoas. Para que as pessoas se sintam ajudadas, alcançadas. Porque o objetivo, eu acho que de qualquer pregação é salvar. Não há outro objetivo. Tinha uma amiga minha que uma vez falou comigo aqui, tu prega tão bem, mas eu queria assim, porque a gente estava fazendo uma semana de profecias, né, na igreja. Então, normalmente, profecia, a pessoa fica muito agitada e, ai meu Deus, o que vai acontecer e tal. E eu falei para vocês naquele momento, quando eu falei sobre Billy Graham, e que as torres gêmeas aconteceram, então as pessoas ficavam muito amedrontadas. E aí ela perguntou para mim, Aquias, eu queria pregar na igreja, vocês me ouvem bem? Mas é porque eu acho que não tem retorno aqui para mim, né? Então ela diz assim, eu queria pregar, mas eu queria colocar medo nas pessoas. Eu queria que eles ficassem com medo. Eu digo, olha, tem uma tática assim, sabe, batata, bater e ver para você fazer medo para o público. Ela disse, você palestra com 38 na mão apontando para o público, eu duvido se não vão ficar com medo. O objetivo nosso não é passar medo, né? Nem profecia não é o objetivo. O objetivo é mudar atitudes, é tentar moldar o nosso caráter, que é defeituoso, é tentar de alguma forma ajudar as pessoas no sentido espiritual, mas sobretudo também no sentido de vida a vida. E se isso não puder ajudar as pessoas, é melhor não fazer. O que adianta fazer? E às vezes as pessoas escutam vários conselhos, várias palestras, e aí entra por aqui, sai por aqui, não mudou nada. Tem gente que não passa de fases, está o tempo todo aprendendo, nunca aprende. Aí você diz, mas meu Deus, tu só está aprendendo, nunca aprende. Nunca sabe fazer o certo. Você orienta, e na hora H, que é para fazer o certo, não faz o certo. Então está faltando passar do estágio. A gente sabe que em videogame tem os estágios, né? Você passa de uma fase, passa para outra, aí você chega a enfrentar o chefão e consegue vencer. Mas tem gente que na vida não, estaciona no primeiro nível, não passa para lá. Então não aprendeu ainda. Então não adianta, às vezes, você assistir muitas palestras, pagar caro para assistir pessoas, e quando você não faz. Eu cobro quando palestro em universidades, em outras instituições. Na igreja, a gente faz porque é uma obra também evangelística.
mas, sobretudo, para aprender, porque não adianta a gente aprender e não colocar em prática. Não funciona. Pode ser o cara mais especial do mundo, mais espetacular do mundo, que venha pregar. Se você não colocar em prática, não vai resultar em nada. Aí você acha que tudo aquilo que você ouviu foi inútil. Por quê? Você não coloca em prática. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Esse livro que vocês estão vendo aí, Quando o Amor Faz Mal, eu dei para alguém? Aqui. Esse é o meu livro, esse é o segundo livro que eu publiquei. Se chama Quando o Amor Faz Mal. O título do livro é sugestivo exatamente para que as pessoas pensem o que faz mal. Muitas coisas nossas fazem mal. Os nossos sentimentos, se não são moldados, se não são trabalhados, eles fazem mal aos outros. Quando a gente ama demais, quando a gente não ama, quando a gente odeia, quando a gente tem raiva, tudo aquilo que faz os seres humanos brigarem parte de sentimentos. Tudo aquilo que faz alguém discordar do outro é sentimental, é aqui, ó, na mente. Hoje nós estamos vendo um movimento muito político no mundo todo. Todo mundo brigando com todo mundo, parece assim que a gente não pode mais conversar, não ser contrário, porque todo mundo quer te bater, te esfolar. Se você for de alguma linha ideológica diferente, política, as pessoas não conversam mais. Então isso a gente sente, até mesmo na igreja. Às vezes eu entendo que isso é normal do ser humano, na nossa sociedade, mas a gente precisa entender que esse não é o chamado da igreja. Deus não nos chamou para ficar discutindo política. Deus não nos chamou para ficar brigando por causa dessas coisas. Deus nos chamou para outra coisa. Deus nos chamou para uma novidade de vida. Deus nos chamou para olhar o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para tirar as cadeias, para ajudar os oprimidos. E esse problema tem sido grande na igreja, grande mesmo. E eu agradeço muito aos líderes da nossa igreja que estão segurando esse movimento para que a igreja adventista fique blindada disso. Porque está muito sério essa situação, não só no Brasil, no mundo todo. A coisa está ficando de tal maneira que a gente às vezes pensa, meu Deus, será que é isso? Que movimento é esse? E a gente precisa se preocupar, porque a irmã White, no livro Grande Conflito, ela fala sobre a união das igrejas, que as igrejas um dia se uniriam, que aparentemente a coisa seria para o bem, e não é para o bem, é para o nosso mal e não para o bem. Só que às vezes a gente imagina, todo mundo agora sendo evangélico, mas que qualidade de evangélico? Qual é o estilo? E isso a gente precisa compreender exatamente quando a gente lê agora João capítulo 8. Todo mundo conhece o capítulo 8 de João, que fala da história da Maria Madalena, da mulher adúltera. Essa história, ela retrata muito o que eu quero falar hoje para vocês, que exatamente quando o sentimento faz mal, quando o amor faz mal, quando o amor ele é exagerado, quando você não sabe controlar seus sentimentos, e por conta disso você briga. A gente briga por causa de futebol, a gente briga por causa de religião, a gente briga por causa de política, coisas que não era para se brigar. A gente briga, por exemplo, por futebol. As pessoas não te conhecem, o time de futebol não está nem para ti. Nem os próprios jogadores têm o seu próprio time. O Ronaldo joga no Flamengo, depois joga no Vasco, depois joga no... E a gente se rebaixa tanto para ficar querendo bater um no outro. Conheço um caso de um adventista que matou o outro, irmão de sangue, por causa de futebol. Briga dentro do lar por causa de bola. É inadmissível que nós, adventistas do sétimo dia, estejamos brigando por algo tão banal, tão inútil. É uma coisa, é um símbolo. Time é um símbolo. É uma coisa estática, que não movimenta nada. E a gente se mata por isso. A outra coisa é a religião. Quando eu falo religião, eu falo no sentido propriamente de religião, quando a gente discute aquilo que não é nosso, que não é propriamente nosso. Um dia eu estava me preparando para entrar para o púlpito. A gente estava ali naquela sala pastoral, né? Estávamos lá, e aí, de repente, quando eu fui cantar o Santo, 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 eu fui entrando, aí o irmão me parou e disse assim, irmão, professor, antes que o senhor
vá pregar, eu queria que o senhor me dissesse um versículo bíblico assim, para eu falar para um camarada que virou crente, diz que é crente agora, está salvo no Senhor. Aí eu queria que o senhor me desse um texto bíblico para eu dar no olho dele que ele está errado. Aí eu, no olho dele, mas o que aconteceu com ele? Ele disse, não, ele vivia na rua aí, vivia lombrado, muito doido. Aí virou esses crentes aí está com a Bíblia debaixo do braço, gritando aleluia. Aí eu quero mostrar para ele que ele está errado. Aí eu olhei para ele e disse, por que o senhor não mostrou para ele que ele estava errado quando ele estava bêbado? Quando ele estava ruim no meio da rua? O senhor quer mostrar que ele está errado agora que ele está na igreja? Ah, mas ele não é adventista. Eu digo, pois é, não é porque o senhor não viu isso antes. Eu falei, deixa o homem ser da igreja que ele quiser. Não te importa com ele, te importa contigo. Deixa ele encontrou Jesus lá. Porque você não levou a mensagem para ele. Ele ficou um pouco assim, eu estava na hora, deu a terceira estrofe, eu entrei. Às vezes dá vontade de dar um tapão, mas a gente não dá por causa que a gente é crente, tem aquele cheiro do Senhor, aí não dá. Mas são coisas assim que a gente fica, meu Deus, por que nós fazemos isso? Como se fosse mudar na vida de alguém, eu pensar diferente. Mas João capítulo 8, do verso 1, abram suas Bíblias, por favor. João capítulo 8, eu gostaria que o Senhor abra o teu coração para que Jesus fale diretamente a Ele, ao teu coração nesse momento. Peça a Ele inspiração, tire qualquer coisa de preconceito, de bloqueio, de tudo, porque se a gente fica assim meio bloqueado antecipadamente, a gente não aprende nada. 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhes, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Até aí. Todo mundo conhece essa história da Maria Madalena, da mulher adúltera. A teologia às vezes discorda que se era Madalena, se era, enfim, era a mulher adúltera que foi levada, pega em adultério. A gente podia imaginar assim, a mulher pega em adultério, levada para ser apedrejada. Ainda hoje existem países que impunem mulheres por apedrejamento. Caso de muitos países muçulmanos, são, por exemplo, um deles. E a gente verifica que no caso aí, o machismo também é muito notório. A mulher é trazida aos pés de Jesus e o adúltero não. A mulher não adulterou sozinha. Mas eles não estavam se importando com o adúltero. Ninguém disse, Senhor, nós estamos indo atrás do adúltero. Nós estamos indo pegar também ele para trazer aqui, porque, segundo o livro de Levítico e livro de Deuteronômio, há muitas leis que falam sobre os crimes de morte. Um deles é o adultério, mas também mata-se o adúltero também. Só que nesse caso se protege o homem e apedreja a mulher. Aí leva a mulher para lá e diz, olha, esta mulher foi pega em adultério, no ato. Se ela foi pega no ato, estava ali o homem também na hora? Não estava? É óbvio. Se eu pego alguém flagrante, o adultério em flagrante, eu não posso adulterar sozinho. Existe isso. E agora o homem, eles deixaram se evadir, trouxeram a mulher e ainda queriam que Jesus desse a sentença. E aí, Senhor? Diz que é para apedrejar. Eu apedrejo ou não? Esse caso do apedrejamento da Maria Madalena nos remete ao que está acontecendo e que vem acontecendo contra as mulheres há muito tempo. Eu estou aqui. Ok. É qual o botãozinho? Apontar para lá? Nada. Alguém me ajuda aqui. Não está ligado? Ligou? É onde agora? Ah, tá. Então, vamos ver isso aqui. Divórcios crescem 24% no Brasil em 2021 e chegam a 37 mil no primeiro semestre.
Vocês podiam escurecer um pouquinho aqui para o pessoal ver melhor? Dá ou não? Aí. Aí o Brasil registrou recordes, né, de divórcios. E eu quero falar também sobre isso. Homem mata esposa a facadas, horas após ser preso por agredi-la e ser solto. São notícias, e eu, como comunicador, gosto muito de manter as palestras e as pregações em fatos, não no que eu acredito. Porque uma coisa no jornalismo é fato, a gente trabalha com fatos. A gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com fatos. No jornalismo existem os fatos, que são as notícias, e os comentários, que são opiniões. Então eu posso dar opinião, mas principalmente a gente tem que ter o quê? Fato. Motivos que levam ao divórcio. Vamos ler todo mundo? Primeiro, isso aqui, gente, isso é fonte de advogados. Fonte de advogados que trabalham com separações. Então, primeiro, falta de respeito. A segunda, infidelidade no casamento. Terceiro. 4. E quinto, falta de comunicação. O primeiro apontou ali, falta de respeito. Olha que interessante. Um dos maiores fatores para separações tem sido isso, Brasil. Falta de respeito. E o que é a falta de respeito? Senão você não saber até que limite você possa ultrapassar no seu relacionamento. Até onde você pode ir. Tem mulheres que acham que casaram com filhos. E homens que acham que casaram com escravas. Então isso tudo ocasiona o quê? Um problema muito sério, que é a falta de respeito. O homem não respeita a mulher na sua individualidade e a mulher acaba não respeitando o homem. Mas principalmente nesses casos, o homem tem entrado muito mais no espaço da mulher do que o contrário. E aí esse problema é muito sério, porque a falta de respeito, a maioria de quem falou isso foi as mulheres, que disseram, eu me senti desprestigiada. É uma falta de respeito contra a minha pessoa. Não me respeita, fala de mim, paquera na minha frente, fala coisas horríveis sobre mim. Quando está na igreja é um santinho, quando está em casa é um demônio. É lindo com as pessoas, mas é chato pra caramba quando está em casa. É um pregador excelente, mas um esposo horrível. Então, são essas situações que a gente vê. A falta de tato, às vezes, do homem com a mulher, ocasiona isso também. As mulheres pedem muito mais divórcio que os homens. Por quê? Porque os homens, muitas vezes, querem submeter a mulher à sua vontade. Tipo, eu tenho uma namorada lá fora, te traio, mas eu continuarei contigo, meu amor, porque eu te amo. Então tem muito dessa. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu. Não é assim que canta a música? Ou seja, o importante é que a gente esteja no relacionamento. Ou seja, o meu pai, uma vez, isso a mamãe me conta, também propôs para ela um caso assim. Ela descobriu que ele tinha um outro relacionamento, uma outra família, e depois que ela descobriu, e aí ele perguntou para ela, olha, eu posso passar uns dias aqui e uns dias lá, que tal? Eu serei de vocês duas. Não é bacana? Para o homem parece uma coisa assim, espetacular, né? Mas para a mulher isso aí é fatal, uma falta de respeito, falta de compromisso, é um desamor. Imagine toda aquela mulher que pensava tantas coisas, de repente se vê traída e tendo que manter aquele status para mostrar para as pessoas que está tudo bem. E eu vou ser sincero com vocês, esse negócio de violência não acontece só no mundão, não, acontece dentro de igreja também. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Quebrando o Silêncio. E esse projeto Quebrando o Silêncio tem salvado muitas vidas por aí, de mulheres e casamentos, que às vezes a mulher pensa, porque eu sou crente, eu sou adventista, eu não posso falar nada, eu não vou dizer nada. No primeiro ato que o camarada começa a te destratar, minha irmã, começa a perceber, a violência ali, física, ela nunca começa com a violência física. Ela sempre começa com o quê? Com a violência verbal. Com aquele ato, com aquela atitude. E às vezes o homem, ele não entende que ele, sendo homem, fisicamente ele é mais forte. Mas ele não compreende isso, ele acha que por ser mais forte, então ele tem que mandar e humilhar.
E é uma coisa que a igreja tem sofrido muito. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Timóteo está aí? Esse vídeo é de um pastor que tem canal no YouTube. E a mãe desta mulher de pastor, vendo o que estava acontecendo, gravou, publicou, eu acho que muita gente viu. E eu publiquei no meu canal. A gente comentou sobre isso. Eu tenho 425 mil inscritos no meu canal. E no canal nós temos cerca de 280 mil visualizações em 48 horas. Isso quando dá audiência pouca. As pessoas querem saber de notícia, então está todo mundo assim. Só que eu vou mostrar para vocês isso, para que vocês entendam que não é uma coisa assim, só ali na esquina que acontece. Isso acontece também no meio daqueles que dizem que acreditar em Deus. Principalmente no meio daqueles que se escondem atrás de Bíblia. Quem tem tido muito caso de gente que se esconde atrás de Bíblia. Eu sou crente. Crente, mas comete crime. Repassa aí. Esse é o pastor e a esposa dele. Eles fazem vídeos no YouTube. Pode colocar aí, Timóteo. Ouviu? Apaga a luz aqui da frente, por favor. Tá? Dobra a sua língua. Dobra a sua língua. Dobra a sua língua. Dobra a sua, vou te arrebentar você. Você vai ficar banguela. Viu? Dobra a sua língua. Dobra a sua língua. Respeita. Você me respeita. Você me respeita. Dobra a sua... Ok, pode tirar. Vocês talvez se chocaram ou não, mas vocês veem isso nos noticiários o tempo todo. Eu só estou trazendo para dentro da igreja o que é fato, o que é realidade. Ele fez um vídeo depois que viralizou, depois que a gente publicou, depois que a gente denunciou. Ele fez um vídeo no próprio canal dele, dizendo que aquele foi um momento que ele jamais tinha feito isso, e a esposa do lado. A esposa não disse absolutamente nada. Só ele falando e ela calada. O que representa isso? Que ele tinha avisado ela, olha, você vai ficar caladinho, nós vamos falar lá, e aí você não vai dizer nada. Nitidamente o rosto da mulher transmitia, eu quero ajuda. E esse telefone que é Disque Denúncia tem recebido muitas denúncias assim. Às vezes as mulheres fazem denúncia anônima ou colocam alguma coisa para descobrir, mas nunca mulheres da minha igreja, porque vocês vão falar com outras e outras e outras. Nunca aceite esse tipo de constrangimento. Nunca aceite esse tipo de fala como se fosse teu pai. Não é teu pai. E ainda que fosse teu pai, você merecia o quê? Um tratamento fino. Um tratamento que a mulher merece. E é uma coisa que eu fico indignado, é com o homem que bate em mulher. Mas existe. E muito, muito. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos campeões. Está entre os 10 que mais matam mulher no mundo. E é uma coisa assim, horrível. A violência é tão grande que o nosso Brasil, ele inclui, primeiro, é o segundo país que mais mata por arma de fogo no mundo, é o nosso. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. É o quinto país que mais mata mulheres no mundo, pra vocês terem uma ideia. É o primeiro país que mais mata gays no mundo, é o nosso. E a gente está morando, achando que está tudo bacana, tudo em paz, é tudo beleza. Não é tudo beleza. A gente precisa trazer esse momento que os sentimentos fazem muito mal. A outra coisa é a infidelidade no casamento. A infidelidade no casamento, você trair a pessoa, trai, assim, de uma maneira fácil, e trai. Traição, alguém uma vez perguntou para mim, e esse é um dos títulos que eu tenho aqui, que é quem ama trai. Essa é uma palavra que, essa pergunta ela está errada, ela está feita errada. Que a questão certa não é quem ama trai, é quem ama pode trair também? Essa seria certa, porque quem ama trai, o que a gente entende é que quem ama também vai trair, e não é assim. A questão de trair tem a ver com o caráter e não propriamente com o sentimento de amor. Quem ama pode trair? É só você se perguntar, quem ama pode matar? Quem ama pode roubar? Quem ama pode mentir? Se faça essas perguntas. Se você
responder sim, então a resposta lá no final vai ser sim. A gente mesmo sendo crente, a gente não peca? Sim ou não? Sim, a gente peca, mas não sabe qual é a verdade para não fazer? Sabemos, mas a gente faz. Então, todas as vezes que a gente for falar sobre essas coisas de quem ama atrai, é só a gente perguntar, quem ama é cego? Quem ama deixou de desejar? Quando a gente começa a compreender que as coisas sentimentais e as coisas de desejo estão em nós o tempo todo, nós vamos compreender que, sim, quem ama também pode trair, dependendo do quê? Do causa, da circunstância e do caráter que a pessoa tem. Porque trair ou não trair, ser fiel é uma escolha. É muito mais de caráter do que de oportunidades. Porque tem gente que tem oportunidades N, só que o caráter dele diz, eu escolho não fazer. Agora dizer, não, fulano de tal, nunca não sei o quê, nunca... Olha, a gente não está num planeta lá na lista do País das Maravilhas. A gente sabe muito bem o que faz e o que não faz. Eu expliquei aqui para vocês esses dias sobre esse relacionamento, mas eu queria mostrar... Aqui nós temos, então, o ciúme. O ciúme tem ocasionado muitos problemas, porque existem dois tipos de ciúme, que é o ciúme normal, que todo mundo tem, as crianças têm ciúme, os animais têm ciúme, todo mundo tem ciúme. Agora, depende do grau do ciúme. O ciúme normal é aquele que a gente quer coisa pra gente, exclusividade. Seu cachorrinho é ciumento. Eu tenho 6 filas e 2 Rottweiler na minha chácara. E aí os 2 Rottweiler reparam atrás e os 6 filas na frente. São docinho comigo, né? Mas com os outros são... Todo mundo tem medo de chegar lá em casa. Mas ele, se eu pego o King Kong, é o nome de um Rottweiler, quando eu pego o King Kong, a Morgana vem, quer morder e diz assim, não, minha vez. Nos outros, a mesma coisa. Os animais sentem ciúme. Nós também sentimos ciúme. Por conta do nosso ciúme, acabamos inventando coisa na cabeça. Mas o ciúme também é um detector de mentira. O ciúme é um detector de... Opa, tem alguma coisa errada aí. Às vezes, aquele que trai ou que é infiel, ele vai ser muito ciumento também, porque ele acredita que o outro vai fazer a mesma coisa que ele faz. E isso é um grande problema. Muito ciúme, muita insegurança. A pessoa tem muito ciúme e muita insegurança. Ciúme normal. Quer conquistar alguém? Quer conquistar um namorado de verdade para continuar contigo? Ou a esposa fique... Não fique mostrando muito ciúme. Na lata, na cara. Isso é chato. E vai diminuir teu brilho com a pessoa. Diminui o brilho. Tem muita gente que, por causa de ciúme excessivo, acabou perdendo o namorado, acabou perdendo a noiva, perdeu o esposo, a esposa, porque era o ciúme excessivo. E o ciúme excessivo, ele cria intriga, ele cria encrenca. Mas você precisa entender que o ciúme, ele está ali para um sinalzinho de pi, dá um apitozinho. Ciúme normal... Beleza. Ciúme exagerado ou inventar coisas não dá, porque aí você fica fuçando. Você quer saber o que está no celular da pessoa, fica mexendo, fica... É chato pra caramba isso. Agora, uma coisa é certa. Casal que quer senha no celular só sua, tem que ficar solteiro. Não é legal esse negócio não, viu? Esse negócio de meu celular, não pega não, que a senha é só eu que sei. O celular, os dois têm que saber a senha. Não tem problema. Agora, isso não te dá direito de ficar o tempo todo fuçando a coisa. Ai, meu Deus, cadê? Daí, tá vendo? Rápido, menina, cobre. Pega o celular dele, pega. Já vi muitos casos desses. Que a pessoa pega, rapidinho. Aí coloca aquele espião no celular. Tá doido que eu vou ficar com alguém que eu preciso colocar espião no celular da pessoa? Eu vou perder meu tempo. Vai que eu vejo uma coisa que eu não gosto. Olha... Não é legal. Não fique fuçando o celular de ninguém. Isso é muito chato. Agora, isso, aí o outro vai dizer, isso mesmo, diz para ela não fuçar, porque tem coisa que eu não quero que veja. Não, aí não. Porque se você quer ter vida de solteiro, fique solteiro. Quer ter vida de solteira? Fique solteirinha. É lógico que cada um tem sua individualidade, isso não tem que tirar. A gente tem que saber que esse menino aí parece moleque, só quer jogar videogame o tempo todo. Só quer estar na bola. Homem é homem, ele vai querer.
Ele vai jogar. Homem é moleque mesmo. A maioria quer jogar, quer brincar de videogame. Às vezes ele está jogando um negócio lá. Tu já está nesse negócio. Meu Deus do céu. Agora, individualidades todos nós temos. Todos nós temos isso. É preciso respeitar. Você viu que normalmente uma mulher que ela é tinideira, sabe? Daquela assim que leva o fogo e... Sabe aquele tipo de mulher? E ela tem que casar com aquele tipo de homem assim. Que é a água, joga assim. Não, meu amor, tá bom. Aí a mulher, bora, rápido! Aí ele, tá, já vou, peraí, tá? Esse daí tá top, vai dar certinho. Agora imagine uma mulher assim, bora, eu tô indo, tá ouvindo não? Engraçado que tem gente que diz bem assim, por que tu tá gritando comigo, hein? Eu já vi isso. Imagina, olha só, escuta a voz da outra pessoa. Por que tu tá gritando comigo? Quem que tá gritando com quem? Gente, isso aqui é horrível acontecer isso no lar. Quando a pessoa começa a discutir que os dois estão falando ao mesmo momento, acabou, ninguém vai te ouvir nada, você só ouve a sua voz. Quando você começa a gritar com a pessoa, acabou. Acabou o momento. Porque ele não te escuta mais, você não escuta mais a vontade que você tem quando vai aumentando a discussão, e você pega alguma coisa e bater. O ser humano é assim. Porque, diz assim, olha, eu vou tacar isso na tua cara. Não é assim que a gente faz? Nesses casos que eu passei aqui, a gente já entende que aquele cidadão, ele já domina a sua esposa. A trata como serva dele. Porque em muitos casos, agora, passa aí, por favor. Aliás, eu aqui, né? O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com os desenvolvidos aqui, com países desenvolvidos, tem um negocinho aqui para mim? Não. Aqui se mata 48 vezes mais mulheres que no Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. O mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Entre 2003 e 2013, passou de 3.937 casos para 4.762 mortes. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país. Isso dado de 2016. Dado de 2021, aumentou 4 vezes a violência no Brasil contra a mulher. Aumentou. Olha isso. Mulher é morta a facadas pelo ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento em Fortaleza. Esse dado aqui sobre mulher, homem que mata a mulher por conta que não aceitou o relacionamento, não aceitou o fim do relacionamento, é porque ele acha que a mulher é propriedade dele. Ele é dono dela. Se ele é dono dela, ninguém pega e ela não tem o direito de se separar dele. Não é? Já pensou? Não tem o direito de se separar de mim, mesmo que eu te bata, mesmo que eu faça tudo contra você, você não tem o direito de se separar de mim, porque se você se separar, eu te mato. Casos assim horríveis. O Brasil está assim, de uma maneira, eu diria, escandalosamente, na linha dos piores países do mundo. E são países, e sabia que a maioria dos países que mais mata a mulher são mais religiosos? E isso é o que me entristece, cara. Afeganistão, Colômbia, se a gente pegar o nome dos países que mais matam mulheres, vocês vão entender que são países super religiosos. Quanto mais religioso, mais se mata. Não poderia ser o contrário? Por que não é o contrário? Por que não é o contrário? Sabe por quê? Porque não estão vivendo a religião de acordo com deveria. Porque qualquer que seja a religião, por exemplo, o muçulmano, o cristão, tanto o homem muçulmano quanto o homem cristão, eles matam muito mais. E aí a questão é, por que então aqueles que deveriam acreditar em algo sobrenatural, superior, estão matando mais? Sabe por quê? Porque eles estão esquecendo a religião que é para ser, que é religare.
Eles estão exaltando doutrinas pequenas para debater, para bater boca, e estão esquecendo quem é o dono da igreja. As igrejas, de modo geral, irmão, eu tenho visto, estão esfriando quanto a caráter de Jesus. Esqueceram quem é Jesus completamente. As igrejas, a maioria das vezes, estão seguindo a própria igreja. A igreja está amando a igreja e esquecendo Jesus. Amor à igreja. Eu amo minha igreja, eu gosto da minha igreja, mas não gosto de Cristo. Jesus não é mais tema em canto nenhum. Você não se reúne para falar de Jesus. E quem é Jesus, o Salvador do mundo, o que morreu na cruz? Mas aí todo mundo aplaude Jesus, canta hino para Jesus, fala de Jesus, mas não faz nada que Jesus mandou fazer. E isso entristece. Sabe por quê? Porque ele pega alguns versículos da Bíblia, Efésios, por exemplo, no capítulo 5, que diz: maridos, sejam assim, mulheres submissas aos maridos. Esse típico relacionamento de achar que aquele versículozinho tem que moldar a minha vida. Mas espera aí, e Jesus não entra? Esqueceu quem era Jesus? E os ensinos dele não funcionam mais? Quer dizer que quando Paulo diz, vós mulheres sujeitai-vos, ou Pedro fala alguma coisa assim, e aí? Está tudo bem, eu sigo. E quando Cristo fala sobre não bater, não violência, isso não serve? Esse grande problema em se distanciar de Jesus é que está fazendo as igrejas fracassarem. As igrejas evangélicas, de um modo geral, estão fracassando na sua missão. O diabo está utilizando algo tão assim poderoso dentro da igreja, que é: ame a sua religião, odeie Jesus. Faça tudo para manter a sua igreja, a sua missão lá no alto, mas esqueça quem é Jesus. Esqueça, não o ame. E isso está dando certo, porque está todo mundo esquecendo, a gente está brigando por outras coisas, mas Jesus Cristo estamos deixando de lado. E eu tenho saudades da pregação do pastor Alejandro Bulhon, saudades do que ele ensinava, saudades do que ele pregava na igreja. Ele pregava Jesus, exaltava Cristo, e hoje a gente exalta qualquer coisa, menos Jesus. Isso fica assim, uma coisa tão banal, e é por isso que o casamento não tende a dar certo. Porque se você não está moldado pelo Espírito de Deus, como pode moldar o teu lar? Se Jesus não constrangeu o teu coração, como é que você pode constranger a tua esposa, o teu amigo, a questão do relacionamento em casa? Fica difícil. O nome desse pastor que eu coloquei é o pastor Newton de Ribeirão Neves. E aí, eu pergunto para vocês, você vai perguntar agora para o amigo que está do teu lado, qual é o propósito da igreja? Pergunte para quem está do teu lado, qual é o propósito da igreja? Qual o chamado para a igreja? Qual é o chamado para a igreja? Qual o propósito? Se eu me estender um pouquinho mais, vocês não vão embora. Não vou ficar muito tempo aqui. E às vezes a gente fica tanto tempo assistindo 3 horas de filme, acha maravilhoso. Às vezes a gente não tem 1 hora de tempo para assistir alguma coisa assim, né? Oi? Não, esse pastor não era adventista, graças a Deus. Se fosse, eu der uns cascudos nele. Irmãos, esse fato aí da Maria Madalena, do adultério, de terem levado ela para ali, ele mostra uma coisa que talvez vocês já ouviram. Augusto Cury, quando fala sobre essa parte, ele fala algo interessante, eu gosto muito. Ele diz o seguinte: quando eles chegam próximo a Jesus, eles trazem a mulher. Todos ali, tipo, olha, eu sou muito bem, eu sou santinho, mas eu trouxe aqui, eu peguei uma mulher em adultério. O que Jesus faz no primeiro momento? Quando eles dizem, e tu o que dizes? Não faz nada, né? Ele apenas o quê? Se abaixa, o que a Bíblia diz? E escreve no chão. Aí o psicanalista, eu gosto muito de Augusto Cury, ele diz o seguinte: Jesus deu tempo para as pessoas se acalmarem. As pessoas que estão enfesadas, as pessoas estão com raiva, as pessoas estão com ódio, as pessoas não estão tendo tempo para raciocinar pelo que estão discutindo, pelo que estão fazendo. E quando um casal começa a brigar
quando uma família começa a brigar e começa a ter esses gritos, essas coisas, é preciso silêncio, calma, psst, não fale. Porque cada vez que você fala, aguça mais as coisas, apenas fique calado. Mas se eu tiver certo, provavelmente você vai estar errado também. Porque já está discutindo, já está brigando, já está falando alto. E Jesus deu tempo de eles se acalmarem, do tipo, reflita. Olha o que vocês estão fazendo, gente. Isso não é de Deus. Como é que vocês podem, ao mesmo tempo, acusar uma adúltera e querer assassinar alguém? Como vocês podem acusar alguém de um pecado querendo cometer outro? Como é que pode isso? A Bíblia diz, não matarás. Será que a gente não raciocina que as pessoas estão ali fazendo, querendo punir um pecado do qual não tem, punindo o que tem, mas fazendo o quê? Sobre a punição, um outro pecado, tão grave quanto aquele. E aí, o que eu mais gosto é quando Jesus escreve, e aí olha para eles e pede para que eles reflitam, e diz o seguinte, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. E Jesus sabia, irmão White, que Jesus escrevia coisas que eles talvez não gostavam, viam. E ali Jesus olhava, prescutava a mente de todos, e eles, constrangidos com aquela resposta, não é, começaram a jogar as pedras. Eu garanto que para vocês que muitos hoje, tão hipócritas que são, apedrejariam mesmo assim. Porque tem gente que é tão ruim, tão hipócrita, que não consegue se mancar. Não tem outra palavra para falar, mas não consegue se olhar. Porque dá vontade de a gente pegar um livro assim, dar para a pessoa e dizer assim, ô Santinho, pega aqui e lê, isso aqui é a tua vida. Todos os momentos que tu fez de coisa ruim estão aqui, ó. Pega e dá uma lida. Porque as pessoas estão muito olhando o erro dos outros e esquecem os seus. A gente olha muito o erro do parceiro, da parceira, e esquece o quê? Os meus erros. Esquece que eu também erro. Esquece que existe erro em mim. Aqui, irmãos, eu tenho, deixa eu passar algumas coisinhas aqui, que eu queria dar alguns dados. Isso aqui, já falei. Ok. Eu gostaria de cantar um hino. Eu vou ter uma segunda parte agora, rapidamente. Essa segunda parte é tão importante quanto a primeira, mas eu queria cantar essa música eu fiz. Eu gravei 4 CDs. Os CDs que eu gravo normalmente, as músicas que eu faço, elas são sempre de cunho que ensine alguma coisa, que trata uma reflexão. E o vídeo também é muito interessante. Então presta atenção no vídeo, tem como apagar aqui, eu vou cantar essa canção e vocês reflitam na letra e a gente continua rapidamente. Melhor apagar aqui, né? Ok, pessoas. Obrigado. Histórias de amor se vividas, o coração se preenche de paz. Mas pelas janelas da vida vejo o caminho de um amor que se vai. Erga teus olhos e ore, ore, chore o que tem pra chorar. Ó, quão mal é a vida quando se diz adeus. Nunca procure sentido em alguém que não tem gratidão, mas sei que dá um abrigo em um amigo, não louca paixão. Erga teus olhos e ore, ore, chore o que tem pra chorar. Ó, quão mal é despedida, mas isso vai passar.
Belezas e coisas não trazem felicidade completa e real. São coisas que só o corpo cabe, mas a tua alma se sente no mal. Erga teus olhos e ore, ore, chore o que tem pra chorar. Ó, quão mal é a despedida, mas isso vai passar. Erga teus olhos e ore, ore, chore o que tem pra chorar. Ó, quão mal é a despedida, mas isso vai passar. Oh, oh, oh. Amém? Que reflexão, né? É uma coisa para a gente refletir, um desenho para refletir e a música também para se refletir. Eu gostaria de dar algumas coisas aqui, falar. Esse livro, se alguém quiser adquirir este livro, eu não tenho ele em grande quantidade, porque na realidade eu vim passar umas férias aqui, eu não estava achando que ia fazer uma palestra, né? Mas aqueles que quiserem, procurem a Miss, esse Quando o Amor Faz Mal, porque aqui tem muito mais coisa do que eu falo aqui, alguns dados que seria importante a gente passar. Vocês já ouviram aquele ditado que diz, matei por amor? Eu matei por amor. O amor não mata. O que mata é a raiva, o que mata é o ódio, o que mata é o ciúme. Amor não mata ninguém. Então esse papo de dizer matei por amor é apenas escondendo o seu fracasso sentimental, a sua raiva, o seu ódio. Como é que alguém que diz amar é capaz de maltratar, violentar, matar uma pessoa? É difícil a gente acreditar em qualquer um que diz eu te amo e te bato ao mesmo tempo. Eu te amo e te machuco. Eu te amo e te desprezo. Não existe isso. São coisas antagônicas que não dão certo, não combinam. Diga sempre eu te amo e acorde de bem com a vida. É um conselho bom para todo mundo. Sabe como a gente transforma o nosso dia a dia? É o teu caráter, o teu sentimento, as tuas coisas que você tem que falar. Não, hoje eu vou fazer isso. Porque, gente, agir de uma maneira correta não está em nós. A gente precisa se disciplinar, se policiar. Será que eu estou fazendo? E se tocar? Muitas vezes eu faço coisas erradas e eu tenho que me policiar. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Fazendo tempestade no copo d'água, brigando por coisas que eu não deveria. Então acorde bem. Quando você acorda já brigando com todo mundo, o teu dia tende a ser o quê? Ruim, chato. Se você acorda, não é pensando hoje eu vou brilhar e fazer as pessoas brilharem. Independente da coisa que tiver, tente passar por cima desses problemas. Porque senão a sua vida será um inferno, um fracasso. Sempre fale eu te amo, se verdadeiramente se amar. Fale eu te amo, é bom. As mulheres ouviam eu te amo. Traga um presentinho de vez em quando. Ai, mas eu estou tentando. Não tente, faça. Esse negócio de dizer eu vou tentar. Eu lembro de um escritor chamado Ariano Suassuna. Eu imito ele também, de vez em quando no meu canal. Eu imito um monte de gente. Aí ele diz assim, né? Eu vou dizer sinceridade para vocês. Quando o brasileiro, ele mente. Eu não sei vocês, mas eu minto. De vez em quando a gente mente.
Aí quando o camarada me convida para o aniversário, para não querer dizer que eu não vou, eu digo, vou tentar, vou fazer de tudo. Quando a pessoa diz, vou fazer de tudo, não vai. Quando ela diz, vou tentar, pior ainda. Quando ela vai, ela vai. E aí ele falando assim, que uma vez um amigo dele foi para a Suíça, morou na Suíça e não suportou a Suíça. Ele dizia, a Suíça é um país chato, é todo mundo certinho, não pode fazer alguma coisa errada, Deus me livre. Já pensou não poder errar? Não pode passar uma coisa. O meu amigo estava tão chateado com isso, tão monótono, que aí ele saiu e disse, vou pelo menos na madrugada passar um sinal de trânsito, para ver se eu faço alguma coisa errada. E não é que tinha uma velhinha que enxergou ele, ligou para a polícia e chegou a multa. Ele disse, meu Deus do céu, não quero ficar um país desse não. Aí um camarada convidou ele para o aniversário, casamento. Ele disse, você vai? Ele disse, eu vou anotar seu nome. Ele disse, vou fazer de tudo, achando que o camarada era brasileiro. E aí ele não foi. E aí ficou chateado, porque lá eles são cheios desses mequetrefe deles. E aí ele se encontrou e disse, rapaz, você não foi. Aí ele, para se esquivar, e disse, você não recebeu meu telegrama não? Que eu não ia? Disse, recebi não. Mas aí destaque, ele que era suíço, processou o correio da Suíça, porque o telegrama não chegou. E o correio, que é suíço, processou ele, porque provou que o camarada não tinha mandado telegrama. E ele ficou com raiva e deixou a amizade. A pessoa morar no país desse? Ariano Suassuna é uma figura, né? E eu gosto muito que ele é muito direto e ele ensina muita coisa no seu linguajar, no seu jeito de ser. E quando para você fazer as pessoas sorrir, não é fácil. O que eu fiz agora com vocês? Vocês sorriram, quebraram um pouco que a coisa estava meio pesada, não era? Porque eu estava falando de assunto sério. Aí vocês deram um alívio, parece, ai meu Deus, ele voltou a ser o que ele era ontem. Porque estava tão bom, né? Estava fazendo a gente rir, agora está fazendo assim com a gente, ai meu Deus. Mas não é, irmão, porque existe momento para tudo, que se a gente não faz, não traz reflexão, ela não fica. Tudo que a gente fala se esquece, mas o que escreve a gente pensa melhor. Sempre quando assistia palestra ou fazia faculdade, eu levava as folhas de papel ofício. Eu nunca fui aluno de andar com caderno, eu detestava andar com caderno. Mas eu andava com folha de papel ofício. E eu levava essas folhas de papel ofício e eu levava 5 folhas de papel ofício. Mas, gente, eu escrevia todas as 5, vocês acreditam? Porque eu ficava... E tudo eu escrevia, quando eu via já era a segunda. Aí eu ia anotar. Mas isso era bom porque internalizava o que eu aprendia. Eu lembro de coisas do ensino médio que o professor ensinou, de coisas que me ensinavam na faculdade, de coisas que eu aprendi na faculdade adventista, na faculdade federal. Mas por quê? Porque eu anotava. E é muito bom as pessoas anotarem. Aquilo que a gente fala, se esquece mais rápido. É por isso que existem os livros. A gente não tem essa noção de autoridade, do tipo, está escrito isso aonde? A gente não fala assim? Olha isso. Onde está escrito? A gente sempre busca o quê? Um livro, porque parece que cada no livro está melhor. Por isso que eu escrevi um livro, que é para massificar o negócio que a gente está falando. Porque qualquer coisa está no livro, não é não? Sendo meu ou não, mas está no livro. A outra, não case com qualquer um. Olhe como ele trata a família dele, olhe como ele é. Às vezes o camarada está mostrando a tua cara quem ele é. Não, e quando ele casar ele vai mudar. Vai, casa. Fazer que o Ariano Suassuna não gosta muito lá de Brasília, ele dizia assim, cidade que eu não gosto é Brasília. Cidade, parece que deram um susto e ela se assustou, ficou pálida até agora. Não tem ânimo nenhum. Não me enterra nesse cemitério não, porque se a cidade é desanimada, tu imagina o cemitério. E essa situação de fazer o roteiro. Pensa, se o marido consegue rir com a sua esposa dentro de casa, gente, é um segredo para se viver uma vida assim leve, é fazer o marido rir. E é fazer a esposa rir, faça isso. Porque tem gente que sai com cara chata, chega com cara chata, chega com cara enjoada, e você diz, eu não vejo a hora dele trabalhar. Vocês terem uma ideia que na pandemia houve mais violência doméstica e mais separações.
Por quê? Porque o camarada estava em casa. A peste estava em casa. E aí, quando a peste não está, é mais fácil a convivência. Aí a mulher conversa com a vizinha, vai fazer outra coisa, cuida do lar. Né? E aí o marido ainda fala assim, passei o dia inteiro trabalhando, como se a mulher não fizesse nada. Porque tem mulher que passa o dia trabalhando, ainda chega em casa e ainda vai trabalhar mais. Aí ele imagina, mas eu sou homem. Faço isso não. Então contrata uma empregada para fazer para ti. Casou com quem? Com a Amélia? Não é? Não dá. Essa mentalidade nossa de achar que essas coisas não dão certo, não combinam comigo. Sei. Ó, dar risada juntos. Vamos falar juntos? Porque se a gente falar junto, fica internalizado. Eu vou falar e vocês repetem. Dar risada juntos. Uma arma secreta para a união do casal. Sorria. Dê mais sorriso. Esse já é comigo. Vocês estavam ligados mesmo, né? Então, dê sorriso. Isso é legal, espontâneo. Quando a mulher reclamar de alguma coisa, ou o marido, ao invés de você responder, dê aquele sorriso. É uma coisa muito legal, porque você responde com um sorriso e quebrou a pessoa. Eu aprendi uma coisa no livro que eu indiquei para vocês aqui, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e Dale Carnegie, que é o escritor, é um camarada assim, esplendoroso, os livros dele fazem o maior sucesso. Aí ele escreve que nós devemos já dizer que estamos errados antes que outra pessoa faça. Por exemplo, a sua esposa não gosta que você faça certas coisas e você vai e faz. Aí você fica esperando que ela te chame a atenção de novo. Pelo amor de Deus, está repetitivo. Vai lá e diz primeiro, poxa vida, eu errei, desculpa. Assuma rapidamente e você vai evitar muitas brigas. Uma vez eu fui passar minhas férias e estendi 3 dias de tempo, que era para eu. Aí eu ia voltar, era para eu entrar de volta na quarta-feira, mas eu fiquei de férias ainda na quinta, na sexta, e só fui voltar na terça-feira. Aí o que eu pensei? O diretor vai me dar as contas, e eu não fiz isso assim, porque eu queria fazer, porque também teve outros problemas, mas isso não era problema do meu empregador, né? Aí o que aconteceu? Fiquei, e eu chegando lá, a secretária de lá, da instituição, ligou para mim e disse, professor, o senhor sabe que vai pegar a conta, né? Eu digo, sei. O senhor não está triste, não? Eu digo, tô. Fazer o quê? Eu errei? E aí eu tinha lido no livro que a gente deve assumir a nossa responsabilidade antes que o outro que faça. Jesus também dá esse conselho. Ele diz o seguinte, fale com teu inimigo, converse com ele e tente negociar antes que ele te leve ao quê? Aos tribunais, aos juízes. Não fala isso? Negocie esse negócio. Eu vou encarar que eu sou o cara, eu vou de frente. Faça isso não. Queira a paz. Para que esse negócio? Às vezes você acaba um emprego, acaba coisa, porque eu quis ver você, porque eu sou um cara também, vai fazer. Aí você quer um tapa e tu voa. Aí não adianta. Aí tá bom, eu li isso, porque uma vez eu estava sem capacete, numa cidade pequena, todo mundo andava sem capacete lá. Aí eu disse, vou andar também. É gostoso, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui andar sem capacete. E naquele bendito dia, a polícia me parou. Pá! Por que você não está usando capacete? Aí, ó, isso, eu tinha uns 20 anos, né? A gente pensa que a gente é inteligente. Depois que passa o tempo, a gente vai saber que era burro, né? E aí eu disse assim... aí eu disse para ele, todo mundo está sem capacete, porque só parou a mim. Olha, da queria estar certo. Aí ele chegou comigo e disse, como é que é? Aí eu falei, porque eu só não multo outras pessoas. Ele disse, porque estou te multando e só pelo abuso vou prender a moto. Aí prendeu a moto, tive que pagar, foi uma coisa doida, e a moto não era minha. Enfim, desde lá, aí eu ainda não tinha lido o livro. Aí eu li o livro. Aí o que eu fiz? A tática que o livro me ensinou. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, os professores gostavam muito de mim, né? Que eu era aquele palhaço, a alegria da sala dos professores, que vai contando coisas, assim, eles gostavam. Aí disseram, Aquias, tu vai sair da escola, Aquias, vão te dar conta, não sei o que. Eu digo, credo, vocês estão pior do que eu, deixa. Aí quando eu cheguei na sala do diretor,
O diretor olhou para mim, quando ele foi levantar, assim que ele ia falar um monte de coisa, né? Eu digo, diretor, nem se preocupe de levantar. Eu sou realmente um mau funcionário, o pior funcionário que tem. Fiz o que não devia fazer, o senhor está certíssimo de me dar conta. Eu queria ser bom, mas eu sou ruim. A sua escola não merece eu, porque eu sou muito ruim. A sua escola é linda demais, maravilhosa. E eu não tenho o que falar, porque o que fiz está errado. Eu aceito. Tudo que o senhor vai falar contra mim está certo. Aí ele aqueceu e disse, professor, quem disse que eu vou dar a conta de um professor brilhante que nem o senhor? Aí eu sabia! Aí eu, yes! Deu certo, cara! O cara não é que ele não me deu, ele só... poxa, não sei o quê. Não deu conta nenhuma. E todo mundo dizendo que o cara ia me dar conta. Não. Mas se eu tivesse entrado lá de outro jeito, sabe o que ele ia fazer? Ele ia deitar e enrolar e ainda ia dar a conta. Porque é mais ou menos assim, você quer que a tua filha não namore com o menino? Não implica. Quanto mais implica, pior fica. Exatamente assim. Implicou, ela apaixona. Tem muita mãe que faz a filha apaixonar, do dia para a noite. E o pai não sabe ter tato. Ao invés de dizer assim, poxa, esse camarada mesmo que eu queria, vem cá, bora pescar junto, bora fazer. Aí a filha, vixe, papai gostou dele, não achei muito interessante não. É incrível, pessoal. Parece que uma coisa é incrível. Quando você implica. Por quê? Porque isso é psicológico. Por exemplo, se a tua mãe vem falar mal do teu marido para ti, qual é a única oportunidade que tu tem? A única alternativa que tu tem é defender e falar bem. Não é assim? Se ela vem falar bem, você não tem o que falar. Então é uma tática assim incrível. A outra, comunicação, converse, puxe assunto, converse sobre tudo. Tem casal que fica assim o dia inteiro em casa. Um para ali, outro para lá, e não consegue conversar. Você sabia que a conversa e contando a sua história, conte a sua história para o seu marido, conte a sua história para a sua esposa, conte a história para os seus filhos da sua vida. Tem gente que não sabe nem a história do pai e da mãe. Como é que vai amar? Como é que vai entender se você não sabe a história? Mas porque a minha história foi muito sofrida no passado, eu não quero passar isso para o meu filho. Bobagem. Conte isso. Ele vai saber que você é uma mulher de luta, entendeu? De vitórias, de obstáculos, mas que passou por isso. Não se estresse com bobagens. Tem um livrinho chamado Tempestade no Copo d'Água, né? Como não fazer tempestades num copo d'água. É muito interessante, é muito importante que você leia. Um livrinho até para meditar. Todo dia a gente faz uma meditação dessa, e aí você vai em diante. Não faça ou assista apenas o que você gosta. Deixa a pessoa escolher o que gosta também. Porque às vezes as pessoas que dominam um casamento têm sempre o cabeça. Em todo lugar. Não adianta dizer que tem sempre aquele que é o cabecinha que dá mais ideia, que diz assim, E aí, deixe que a outra pessoa também escolha o que quer. Porque às vezes só aquele filme que tu gosta, só o estilo que tu gosta. Mas eu não gosto de filme de romance não, ela quer assistir filme de romance. Aí ela é obrigada a assistir o que tu quer. Quer dizer que tu não pode nunca assistir o que ela quer. Assista. Também, dá tempo. Mas eu não gosto. Amor também é fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas em demonstração de amor, de afeto. Isso é muito importante. A outra coisa, não deixe de fazer amor. Assim, ó, fazer amor assim, ó. Vocês já pensaram coisas, né? Agora, saiba qual é a prioridade do seu amor. Dê valor a isso. Existem coisas que alguém gosta e você não gosta, não é? E deixa a pessoa com a sua particularidade, porque a particularidade da pessoa é que faz o individualismo dela. Você não pode fazer com que ela goste de tudo que você gosta e deixe de tudo que você adquira o hábito que você tem. Não é assim. O casal tem que viver juntos, mas a personalidade é diferente. Aí tem
eu estava falando daquela mulher que é mais assim, ela quer que o marido também seja assim. Mas tu é muito mole, não é assim? Tu é muito parado. Mas ele é assim. Ou então, aquele marido que é de outro jeito, quer que a mulher também seja assim. Não vai dar certo. Deixa ela ser ela é assim. Eu lembro uma irmã, a gente estava numa comissão da igreja uma vez, e aí estava lá e a irmã fazia parte da comissão, ela e o marido dela. E aí ela pula de lá. É por isso que eu te falo lá em casa. Olha como tu é, banana mesmo. O pessoal está falando na tua cara e tu não responde. Já pensou constrangimento? Mas tem gente que é assim, quer transformar o jeito da pessoa. Tem gente que nasceu na velocidade 5. Tem gente que nasceu na velocidade 10. Não é? Que é tudo elétrico, tudo serelepe, tudo se estressa. Calma. Ninguém precisa ser igual a você. Outra coisa, não brigue com sua esposa por filhos, amigos e parentes. Isso é muito ruim. Às vezes os filhos que eram para ser frutos do amor acabam sendo frutinhos da coisa que não deveria. Não é? Eu contei para vocês aqui se o inferno existe. Contei essa história? Não? Do inferno? Tá bom. O garotinho estava ali perto. Tinha 2 homens discutindo se existia ou não existia o inferno. Aí um disse, o inferno existe. O outro disse, não existe. O inferno existe, não existe, existe, não existe. Nessa o garotinho chega perto e diz, eu sei a resposta para essa pergunta. Mas tu, menino, tu sabe? Sei. E sabe qual é? O inferno existe. Os homens, meu Deus, tu sabe? Existe e eu sei aonde é. Ele disse, não é possível. Ele disse, é bem ali, ó. Ele apontou para o outro lado. Ali é onde? Ali. Apontou para uma casa. E de que é aquela casa? É minha. Lá é o inferno. Mas por quê? Porque a mamãe, quando acorda, diz que o papai é o Satanás. O papai diz que a mamãe é o capeta. E nós somos todos demôniozinhos. O senhor acha que eu estou morando onde? No inferno. Então o inferno é a gente que faz. O céu também. Não diz assim, o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. Não é assim? O céu também pode ser na tua casa. Não seja sempre o do contra, como eu falei aqui. Amar e dar e não receber não é uma relação de troca, é uma relação de entrega. Isso é importante. Você está amando, você tem que fazer o outro feliz. E quando você fizer o outro feliz, automaticamente o outro também vai te fazer feliz. Nunca humilhe a pessoa e nunca brigue com ele na frente dos outros. Existe aquela coisinha básica, às vezes você discorda, mas brigar, humilhar, chamar atenção na frente das pessoas não é legal. Não rebaixe seu parceiro ou sua parceira, chamando de gordo, de feio, de magro, de isso, disso e aquilo. Isso é chato, muito chato, não é? Se você não quiser chamar que ele é gordo, você paga uma mensalidade para ele na academia e diz assim, olha amor, eu paguei para você ir na academia. Danã. Aí vai de boa, não precisa dizer que está gordo, né? Saiba discutir sem ofender. Discuta ideias e não pessoas. Vamos repetir? Discuta ideias e não pessoas. A gente não discute sobre pessoas. Normalmente eu vou convidado para debates e dado para convidar para fazer entrevista em outros canais. Quando tem um debate, quando a pessoa começa a baixar o nível, apontando para você, mas porque você... Aí eu digo, ixi, acabou. Acabou o debate porque a pessoa não tem mais argumento, aí começa a rebaixar o debatedor, a pessoa. A mesma coisa é com o casal. Não faça isso. Ideias a gente discute, pessoas a gente não. Que não vai ser legal, desune o lar. Não comece a dizer, olha, tu é assim, olha como tu é. Ah, mas também tu é muito desse jeito. Você não vai melhorar a pessoa assim. Você sabe que ela é assim? Soube desde o início, agora acha que não era daquele jeito? A gente sabe que a pessoa é assim. Outra, não implique com coisas que agradam o seu parceiro. Não implique com coisas que agradam as pessoas. Contem, fiquem juntos, se alegrem juntos. Eu faço votos que vocês
encontre um propósito, que a gente encontre um propósito, e o propósito maior também é exaltar a Jesus Cristo na vida de cada um. Se a gente começa a colocar o caráter de Cristo em minha vida, eu não vou brigar com a minha esposa, eu não vou discutir com meu marido, eu não vou brigar com ele. Brigas existem, gente. Discussões existem. Agora, quando ultrapassa o nível de discussão, de ofender, de humilhar, de bater, aí não dá. Por isso, se nós estivermos cobertos com caráter e aprendermos de Jesus, a gente vai entender quando a gente está errado também. Porque a gente acredita, os mansinhos que são tranquilos, acreditam que só os sanguíneos é que erram. E não é assim. Os mansinhos também erram e muito. Os tranquilinhos também erram e chateiam, são chatinhos também. Precisam aprender isso. E precisam aprender que o outro é diferente. Não é que ele seja mais ruim que você, é que ele é diferente. Não é que seja ruim e você é o bom, porque você é manso. São caráter e personalidades diferentes. É isso. E porque às vezes a gente pensa que num casamento a gente olha a mulher que é mais, fala mais, o marido que é mais calado, a gente imagina então que ela é a mais errada. Não tem nada a ver isso. É só a gente se mancar um pouquinho que a gente vai entender. Eu queria muito que esses dias que a gente passou, esses 3 dias, tenham servido para alguma coisa, para a gente refletir. Vocês desculpem um pouquinho o horário, é porque eu tinha que falar essas coisas e eu novamente eu torço para que as pessoas se unam e que vocês repassem essas coisas para as pessoas. Tantas vezes vocês escutaram a mesma coisa de muita gente, mas é sempre bom a gente escrever na alma, no nosso coração, aquilo para colocar em prática, para dizer: Senhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu quero ser alguém melhor e eu vou tentar ser alguém melhor. Não é isso? Vamos, eu vou terminar de cantar aquele hino, reflita, e que é importante e que a gente tenha sempre amor sempre.